Boa noite, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi e o Cruzando as Conversas sempre ao ar a partir das 22 horas e 30 minutos, com a análise e o debate dos temas mais importantes do dia, aqueles que são relevantes para você. Hoje nós vamos discutir os 100 primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro. Nos acompanhem através dos canais no YouTube, no Facebook e nas outras redes sociais. Você pode mandar a sua mensagem também pelo WhatsApp. Nós vamos ler aqui dentro das nossas possibilidades. Na edição de hoje, nós temos a presença do Benedito Tadeu César, que é mestre em Antropologia Social, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e pós-doutorando em Ciência Política pela Universidade de Aveiro, Portugal. Também doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Autônoma de Madrid e professor da Faculdade Monteiro Lobato, Pedro Moreira. Jornalista, especialista em Sociologia, professor da PUC Rio Grande do Sul e ex-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Augusto Schroeder. E a professora, economista e advogada especialista em Direito Empresarial, Eleitoral e Tributário, Simone Sabin. Muito bem. 100 dias de governo Bolsonaro. Alguns dizem que parecem 1000 dias. Né? Tamanha a quantidade de acontecimentos aí que foram rolando nesses 3 primeiros meses. Hoje, por exemplo, o presidente resolveu impedir um reajuste do diesel. O mercado financeiro desabou. A Petrobras teve um prejuízo de 32 bilhões na sua conta. E o presidente veio a público se manifestar, justificando a medida. E parece que há um temor em relação à eventual mobilização dos caminhoneiros. É bom lembrar, ano passado, o presidente atual apoiou a greve dos caminhoneiros e parece ter um compromisso com a classe. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é lá que o ministro da Economia se encontra, o Paulo Guedes, está em encontro com integrantes do Fundo Monetário Internacional. E ele disse desconhecer a medida, ou seja, aparentemente não foi consultado. Então, estrilos, né? E esse me parece ser o governo dos estrilos. Eu começo perguntando a vocês se vocês também consideram que é um governo de estrilos. Professor, por favor, começando pelo senhor. Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui. Guilherme, eu acho que tu tem razão que é um governo de estrilos, é um governo de muitos acontecimentos, né? Mas eu acho que é um governo de muito poucas realizações. Né? Quer dizer, não acha muito cedo para a realização? Não, não acho. Veja, essa coisa de 100 dias de governo, isso é uma coisa que foi criada pelo governo Roosevelt, né? O Franklin Roosevelt, na década de 30. Foi uma criação de marketing do próprio governo para marcar, né, o início do governo, porque ele tinha muito a fazer. Né? E ele sabia que ele iria fazer. Né? E ele precisava enfrentar uma situação parecida com essa que nós enfrentamos hoje no Brasil. Né? Era uma crise econômica muito profunda, né? Talvez a maior crise, né, até a dos dias de hoje. E ele forjou esse dístico, né, dos 100 dias que nós usamos até hoje, que a mídia usa, né, em todos os inícios de governo desde então, porque ele apresentou uma série de realizações, ele chamou, né, as diversas forças políticas, empresariais, trabalhadores, sindicatos, né, todo mundo nos Estados Unidos, os banqueiros, e disse, olha, ou a gente se entende aqui, né, e vamos gerar empregos e vamos retomar o desenvolvimento econômico, ou a gente vai entrar para o caos. Né? E ele apresentou uma série de medidas que levou a essa superação da crise. Eu acho que completamente diferente do que acontece aqui. Né? Quer dizer, o que nós temos aqui é a criação de, não vou nem dizer fake news, né? É a criação de factoides, né? Todos os dias, para manter a mídia e manter a grande mídia, a mídia alternativa, a internet, né, as redes sociais e nós todos nos preocupando com firulas. Né? Quer dizer, as grandes questões estão fora do debate.
Quais seriam elas, por exemplo? Olha, veja o seguinte... Que a Previdência tem sido debatida. Olha, se dizia o seguinte, se a gente tirar a Dilma, né, e prender o Lula, acaba a crise, né, porque os empresários vão passar a confiar no país, nós vamos ter... Os juros vão cair, né, vai haver investimentos, o dólar vai cair, né, e nós vamos sair da crise. Bom, o Lula está preso há 1 ano, né? A Dilma saiu há 3, quase, né? A taxa de juros Selic continua a mesma durante todos esses anos, ela está em 6,5% ao ano. Já no atual governo houve 2 reuniões do Copom e a taxa continuou do mesmo jeito. O dólar sobe, né? A bolsa subiu e fica flutuando. Tu citaste um fato, né? E pelo tom, né? Considerando que tenha sido negativa a interferência do presidente no preço da gasolina e do diesel, e citaste que as ações da Petrobras caíram. Isso tem um paralelo com o governo Dilma, e aliás a mídia hoje fez esse paralelo, né? Dizendo que Bolsonaro intervém no preço do óleo, né, assim como a Dilma fazia. Como se isso fosse uma grande catástrofe. Né? Se dizia naquela época, né, as ações da Petrobras caem. Eu pergunto, é melhor a gente garantir o lucro, né, especulativo dos acionistas da Petrobras, ou é melhor a gente tentar impulsionar a economia e gerar emprego? Né? Virou um valor, né, a gente defender o livre mercado pelo livre mercado, né, a especulação financeira pela especulação financeira. Eu estou esperando fatos do atual governo. Né, quer dizer, nós tivemos essa semana uma chacina no Rio de Janeiro, né, promovido pelo Exército Brasileiro. E o presidente da República passa 1 semana praticamente para se manifestar sobre isso, e quando se manifesta hoje, diz que isso foi um incidente, né? Assim como o ministro da Justiça já tinha dito e o ministro da Defesa, todos usaram a mesma expressão. E o presidente foi além, ele disse que dá 80 tiros, né? Num veículo com uma família dentro e criança dentro, né? Foi um incidente, e que o Exército Brasileiro não faz isso, porque o Exército é o povo. Quer dizer, eu fico perguntando, portanto, não morreu ninguém. Não morreu ninguém, né? Quer dizer, tá? O presidente vai para os Estados Unidos e só falta baixar as calças para o presidente do norte-americano. Né? E ele se reúne lá com um astrólogo, né? E diz que... Não, o astrólogo... Não, estava na reunião, estava ao lado dele. Né? E disse que aquele é o guru do governo dele. Né? E que precisa destruir o que nós temos no Brasil, né? Porque está tudo errado. Né? Bom, tudo bem. Hoje saiu um decreto eliminando 35, parece... Portarias. 35 não, 250 decretos. Não, é um revogaço. Não, eu estou falando, não é isso. Eliminando 250 conselhos. Aos né? conselhos. Inclusive o Conselho de Defesa do Consumidor, de internet, né? Coisas de regulação de coisas. Todos os conselhos que não foram criados pelo governo Bolsonaro estão extintos. Foram extintos 21 mil cargos em comissão, né? Sendo que desses 21 mil, a grande maioria deles, cerca de 60% desses cargos, são cargos em universidades públicas. Entende? Quer dizer, mas eram funções não ocupadas, se eu não me engano. Não eram funções não ocupadas, são funções que não haviam sido preenchidas então, não porque ocupadas. São em universidades que foram criadas ao longo dos últimos anos e ainda não foram preenchidos esses cargos. Mas são cargos essenciais para a administração dessas universidades. Enquanto o mundo inteiro, né, se preocupa... Veja, nós estamos num momento que a sociedade industrial já passou, ficou para trás. Quer dizer, ou nós investimos violentamente, com muita convicção e com muita força
Tá? E isso é o governo que precisa fazer. Tá? Em geração de tecnologia, precisa haver uma sinalização política, que esse é o nosso rumo. Tá? Né? Ou então nós não vamos deixar de patinar. Tá? Quer dizer, o Brasil é o país que está passando por um processo de maior desindustrialização já havida no mundo. Tá? Nós estamos indo por um processo de estagnação econômica que é superior e é mais extenso do que aquele que nós vivemos nos anos 80, que é a chamada década perdida. Tá? Quer dizer, e o governo fica fazendo firula. Então, 90 dias de firula. Você não diz, são 90 dias de... tu usaste uma expressão? Estrilos. De estrilos. Quer dizer, 90 não, 100 dias. 100 dias é pouco para um governo fazer? É muito pouco. Mas é muito. Talvez realmente soe como 1000 dias de destruição e não de construção. Quer dizer, eu não vou entrar aqui não na avaliação de que se o governo precisaria fazer... Eu não sou defensor do livre mercado da maneira como se fosse uma coisa absoluta. Eu acho que o mercado é uma existência que está dada. Nós não nos compete aqui gostar ou não gostar, querer ou não querer. O mercado existe e tem que ser respeitado, mas ele também tem que ser regulado. As grandes propostas, quais são? As grandes propostas são a reforma da Previdência. Quer dizer, destruir um sistema que foi criado a partir dos anos 30, quer dizer, ele tem 70 anos, 80 anos. Para quê? Para trocar por um sistema de capitalização. Mas tu acha que o sistema de 70 anos, ou seja, lá do início do século XX, serve para o início do século XXI? Nos grandes países do mundo até hoje. Até hoje? Até hoje. Os países que adotaram um sistema de capitalização, a grande maioria deles desistiram, porque o sistema de capitalização se revelou um fracasso. O Chile, que é o grande modelo que está em debate aqui, que o ministro Paulo Guedes, tido como grande competência, nunca escreveu nenhum artigo publicado em nenhuma revista de prestígio internacional, tá? Mas que de repente virou o grande guru econômico. Tá? A grande referência é o modelo chileno, e o Chile hoje é o país das Américas que tem o maior índice de suicídio de idosos. Exatamente porque o que eles estão recebendo hoje, depois de 20 anos, 30 anos de contribuição no sistema de capitalização, não chega à metade do salário mínimo chileno. Eu pergunto, isso é alguma coisa que vale a pena a gente pensar em importar, em copiar? Entende? Eu fico estarrecido. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos lá, vamos adiante. Pedro Moreira. Vamos adiante. Bom, boa noite aos colegas aqui de mesa, boa noite, Guilherme, boa noite, telespectador também. Bom, eu vejo um pouco diferente os primeiros 100 dias do governo. Acho que sim, há questões criticáveis e me pergunto se seria se seria fácil ou se poderia ser diferente um governo sem tantas idas e vindas, incertezas e sem tantas tensões. Eu gostaria que fosse um governo com menos tensões e menos idas e vindas nos primeiros 100 dias. Mas me parece que é um governo que é fruto de uma eleição muito tensa, de um momento de mal-estar do país, onde dois projetos políticos bastante distintos se confrontaram. Me parece, antes de tudo, que é um governo, depois, pelo menos, da redemocratização, o primeiro governo de tom conservador-liberal, pelo menos, ou majoritariamente conservador, mas, enfim, com um projeto economicamente liberal, claro. Um governo que, pela primeira vez, enfim, se elegeu, conseguiu chegar ao poder, falando claramente algumas pautas que até pouco tempo seria muito difícil de imaginar
no debate político, né? Então, me parece que o terreno no qual se instalou o governo, o terreno mesmo político, o terreno intelectual, o terreno técnico, é um terreno um pouco hostil às ideias que se pretende, né, as ideias que se tenta implantar. Então, esse é o primeiro ponto. Talvez esse terreno hostil, esse mal-estar, essa nossa pouca familiaridade, por dizer assim, com ideias conservadoras liberais, né, nos leve a ter algumas perplexidades que em outros países, em outras regiões, né, já acostumadas claramente com partidos de direita chegando ao poder, essa perplexidade não haveria, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas tu não acha que os estrelos são causados mais por agentes de dentro do governo do que pela oposição ou por quem não gosta do presidente? Isso, eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que o presidente Bolsonaro foi eleito não, isso na minha visão, não pela militância engajada no Twitter ou por uma certa guerrilha de Twitter ou pelo seu núcleo talvez mais duro e um pouco radical, né? Foi eleito por uma expressiva, né, maioria da população e que talvez tivesse, né, um pouco reprimido um certo sentimento, um certo temperamento conservador, né? E esse temperamento conservador se fez sentir, né, nas urnas, nas eleições, tá? Na medida em que o governo, nos primeiros, digamos, 60 dias, talvez 75 dias, porque eu senti alguma mudança de tom nos últimos 15, pelo menos, um certo recuo, uma certa prudência na colocação de algumas questões, o governo, nos primeiros 75 dias, efetivamente perdeu muito tempo, na minha visão, dedicado a questões menores, digamos... Perfumaria. Não perfumaria, perfumaria, mas enfim, polêmicas infrutíferas e que as pessoas, em geral, as pessoas comuns, né, eu gosto de usar essa expressão, as pessoas comuns que o elegeram, se importam pouco com essas questões. O que aconteceu em 64, enfim, teve uma polêmica no Carnaval, outra polêmica aqui, outra polêmica ali, questão se o nazismo é de esquerda ou de direita, enfim. Acho que o governo se envolve, e o presidente em particular se envolve, ou pelo menos estava se envolvendo em questões que não contribuem para a pacificação do país e para que o seu governo tenha um norte. Então, sim, produziu polêmicas artificiais e que talvez ele tenha que perceber que o seu eleitor principal, o eleitor de temperamento conservador, em geral, tende a não confiar nessa mentalidade revolucionária, digamos assim, né? Ou seja, o caminho tem que ser um pouco mais... A popularidade dele caiu nesse Acho que pode ser por isso. Acho que pode ser por isso. Acho que ele perdeu popularidade entre os seus próprios eleitores? Acho que pode ser por isso. Acho que pode ser por isso. Não sei se perdeu efetivamente essa popularidade indicada, mas se perdeu alguma, ou se perdeu popularidade significativa, acho que pode se dever a esse fato, né? A colocação de determinadas questões de maneira abrupta, a produção de tensões, isso pode, em um primeiro momento, parecer que seduz o eleitor do presidente Bolsonaro, mas me parece que seduz simplesmente aquele eleitor que está ali engajado no Twitter, discutindo, brigando, nas redes sociais. Muito menos. O núcleo duro talvez um pouco ali. menos, um núcleo duro que talvez tenha que ficar um pouco inflamado, mas a grande maioria que, na verdade, sustenta o governo, e se há um sentimento conservador que se manifestou nessas eleições, eu imagino que eu acho que há um bom sentimento conservador, um legítimo sentimento conservador, para usar uma expressão melhor, ele tende a ser avesso a esse tipo de comportamento de ruptura, de conflito, né? A mudança talvez tenha que ser um pouco mais sutil, um pouco mais gradual. Tu acha então que a eleição do Bolsonaro não foi para romper com o que estava até aí? Acho que ela é para romper com o que está aí,
Mas como é que fica então esse discurso da ruptura? Ela é para romper com o que está aí, mas a ruptura ela pode, ou você pode gerar ou seja, alimentar um certo mal-estar, dar continuidade ao mal-estar que a gente identificou, pelo menos eu identifiquei nas eleições, né? Ou você procura apresentar, né? Eu acho que, discordando um pouco do Benedito, professor Benedito, me parece que os resultados também estão sendo apresentados. Alguns bons resultados também estão sendo apresentados e talvez tenham sido a apresentação de uma reforma da Previdência, a apresentação de um projeto anticrime, né? As pautas, né, principais que levaram o presidente ao poder são pautas vinculadas, sobretudo, à segurança pública e à economia, né? A vida das pessoas não estava boa, né? Quando eu ouço um pouco o Benedito falar, me parece que nós construímos até aqui e que o novo governo pegou uma situação, ou seja, encarou uma situação confortável ou de muita construção, de algo que tivesse... a verdade é que a vida das pessoas não estava boa e há muito tempo não estava boa, né? Isso economicamente, educação, há muito tempo uma fraude, uma farsa, as pessoas sentem isso, né? E isso se refletiu nas eleições. Agora, como mudar isso, né? Eu sempre me reporto ao exemplo do hino, tá? Do hino nas escolas, sabe? Se o governo quer partir para uma inflexão ideológica, eu tendo a pensar que essa inflexão tende a ser mais sutil. E ela deve ser antecedida da apresentação de resultados práticos que promovam a melhora na vida das pessoas, porque eu acho que é a maior urgência que a gente tem no momento. Professor Celso. Bem, boa noite, também é um prazer estar com vocês aqui e permita a gente dar uma olhada a esses 100 dias inicial, que é verdade que não é um marco meio mercadológico, meio de marketing criado em certo momento necessário para o desenvolvimento dos Estados Unidos, mas que, no final de contas, são 30 dias. Se não é para ter ações, me parece que, pelo menos, sinalizações são relevantes. Então, eu vou me permitir aqui dar um olhar de jornalista, e, portanto, menos especializado, e com menos números e com menos indicadores econômicos que vocês trouxeram com mais precisão. A sensação que eu tenho como jornalista, como comunicador, a primeira sensação é a seguinte: o governo de Bolsonaro, embora o Pedro apresente como uma ruptura, ele não é uma ruptura. Ele é a continuidade do golpe parlamentar dado pelo Temer, pelo grupo do PMDB, né? Ou seja, uma ruptura, aí sim, do meu ponto de vista, porque sem crime constituído, e, portanto, é golpe parlamentar contra a presidenta Dilma. No momento, gostemos ou não dela. Gostemos ou não dela. Ou seja, no momento do golpe, ou seja, o momento anterior, Pedro, ao golpe, nós estávamos com... A Dilma chegou até 70% de aprovação. E nós chegamos a um momento do início do primeiro governo com quase pleno emprego no Brasil. Quase pleno emprego no Brasil. E nós que temos a possibilidade e a chance de viajar e tal, ou seja, percebíamos isso internacionalmente. Ou seja, a presença do Brasil era muito além da presença do futebol, muito além da presença das mulheres bonitas, muito além do carnaval, muito além, ou seja, era uma presença de um país constituído. E isso me parece que, de alguma maneira, o Temer rompe com isso. Ou seja, nós tivemos provavelmente o governo mais medíocre da história da Republicana do Brasil com o governo Temer. Ou seja, o governo Temer, conduzido a partir de uma política artificial, não consegue se impor sequer como substituto presidencial. Fica ocupando um espaço por 3 anos e conduz o Brasil, aí sim, àquela crise anunciada sistematicamente durante 4, 5 anos pela Rede Globo, num período em que a crise não estava dada. Ela estava anunciada e provavelmente nós chegaríamos a ela, mas não na dimensão que nós chegamos, a partir de uma absoluta desmonte da nossa economia. E aí não tem como a gente não referir-se à Lava Jato.
né? Ou seja, a Lava Jato, que é um projeto apresentado como uma ação de combate à corrupção, na verdade desestrutura a base da economia brasileira, entrando na questão da construção civil, tirando vocês conhecem Rio Grande, eu estive em Rio Grande agora, é um crime que foi cometido em Rio Grande. É um crime que foi feito num local onde tinha uma indústria naval sendo conduzida e acabou-se a indústria de produção de submarinos atômicos que o Brasil está fazendo. Entregou-se agora a última vez a Embraer, ou seja, uma das mais importantes indústrias de aeronaves do mundo. Ou seja, se entregou agora, entregou-se para. Então nós tivemos ao longo desse período um desmonte econômico representado por esse período artificial e do meu ponto de vista ilegítimo que foi o governo Temer. A ruptura, portanto, que o Bolsonaro deveria fazer, ele não faz, ele dá continuidade. E esta é a sensação de inércia que nós temos, ou seja, de alguma maneira, o Bolsonaro, eu concordo contigo, ou seja, ele acena, Pedro, ele acena para uma população que era conservadora nos aspectos comportamentais. Se nós olharmos o programa do presidente Bolsonaro, que é uma ausência de programa, ou seja, o projeto político apresentado à sociedade brasileira, ele foi eleito para dar uma arma para cada brasileiro. Esse é o programa, esse foi o projeto. E esse elege assim. Mas a população é a favor. Isso. Ou seja, ele sinaliza. A Datafolha mostra que não. Mas o referendo de 2005 mostra 60 e tantos por cento. Mas o referendo de 2005, que é a votação concreta, mostra que o referendo foi contra. Mas aí nós entraríamos. São projetos diferentes. A população gosta de cocaína e heroína, parte da população. Nós daremos isso? Não entra nesse projeto, estou falando desse específico. Não, mas eu estou dizendo assim, ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que o gosto por determinadas coisas não transforma isso em legítimo simplesmente por uma preferência. Então, a oferta de armas como único projeto de ação de governo permitiu que, quando eleito, ele não apresentasse aquilo que todo governo tem que apresentar. Né? Então, ou seja, os 18 pontos apresentados agora, nos 100 dias, é um rascunho de coisas a serem feitas, algumas encaminhadas, outras não. E a sensação jornalística que eu tenho desse primeiro período, sensação comunicacional, assim, um momento, um presidente eleito com uma votação expressiva, a partir de uma pauta conservadora, principalmente nessa novidade que é apresentar o Brasil como um local em que quer armas, ou seja, acha que as armas são a solução para a segurança brasileira, e um bater de cabeças, primeiro, familiar. Né? Ou seja, elege-se o Bolsonaro e, na verdade, assumem quatro presidentes, 3 filhos, que têm, nos primeiros 15 dias, um bater de cabeça cujo ruído atordoou o Brasil. Em seguida, uma escolha de um ministério que, apontado por ele como um ministério técnico, é um desastre. É um desastre. As escolhas, ou seja, a ministra da Agricultura, as falas de cada ministro foi pautando durante a sensação que nós tínhamos que durante um mês falaríamos sobre bobagens, desculpe a expressão, bobagens produzidas por um ministério que não estava pautado por nada, porque não tinha um programa conduzindo os ministros. Cada ministro dizia o que achava que tinha que dizer sobre algumas coisas. Então, uma ministra via as mangueiras, ou seja, revelada por Deus, enfim, e entrou uma agenda num Estado laico, uma agenda religiosa, com um perfil fundamentalista muito conservador, que traz, por exemplo, um debate que o Ocidente já tinha resolvido. Por exemplo, nós estamos debatendo, de repente, você tem uma ideia, o guru do presidente Bolsonaro suspeita que a Terra pode ser plana. E o debate sobre a Terra plana passa a ser um debate racional, ou seja, vai se entrar dentro da vida nacional. Isso é um absurdo. É um absurdo, ou seja, gente, a Terra não pode ser plana, entende? Mas a Terra pode ser plana, o criacionismo passa a ser uma possibilidade, ou seja, os dinossauros podem ser dragões, na verdade, porque na verdade pode ser que a Terra tenha sido feita, como dizem uma leitura fundamentalista dos textos sagrados, foi feita efetivamente em 6 dias.
Isso passa a entrar na agenda, isso passa a ser, pela ministra da Educação, isso vai ser a forma da nova educação brasileira. A nova educação brasileira, diz a secretária, a primeira secretária do Ministério da Educação... Mas ela não está mais. Mas enfim, ou seja, porque também é isso, ou seja, a sensação dos 100 dias, gente, é de um dia. Por que eu tenho a sensação de um dia? Porque é um passo para frente e um passo para trás. Ou seja, o presidente Bolsonaro e os seus ministros fizeram tantas afirmações quanto desafirmações. Ou seja, o tempo todo nós temos coisas sinalizadas, ditas por um presidente da República, que supõe-se que vai se realizar, e imediatamente aquela coisa é desdita. E nós temos uma mídia camarada que trata isso como se fosse de alguma maneira natural acontecer isso. Afinal de contas, são só 3 meses, o presidente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode retornar e tal. E a sensação é essa sensação de bater cabeças num primeiro momento, num segundo, bater cabeças familiares, num segundo momento de rusgas internas, porque aí também começam a entrar alguns elementos que são elementos explosivos. Por exemplo, tu tem um governo civil no Brasil que não só retomou os ministérios da defesa para os militares, como entregou a maior parte do governo brasileiro para militares. Eu não tenho nada contra militares, obviamente, mas ninguém pode estar lá por ser militar. Ou seja, então tu ter um governo civil que tem mais militares na sua estrutura do que os piores momentos, ou seja, os momentos mais duros da ditadura militar, tinham menos militares do que nós temos hoje, é um indicador preocupante, é um indicador preocupante e que começa a se manifestar em alguns setores. O setor da justiça e da economia é tido como setor que tu tens razão, ou seja, o Moro e o Paulo Guedes, então, eram os intelectuais desse governo. Ou seja, eles falaram, o resto todo seria o que pode bater cabeça e tal, porque nós faríamos 2 coisas. Nós faremos a segurança brasileira e daremos segurança para o Brasil e faremos a economia desenvolver. O modelo que o Paulo Guedes traz é esse modelo que o Tadeu faz. Eu conheço o Chile. Alguns de vocês devem conhecer o Chile. Ou seja, os jornalistas chilenos não conseguem se aposentar. Não estou falando de operários chilenos, eu estou falando de jornalistas chilenos. Não conseguem organizar-se, tem 4, 5 sindicatos dentro das empresas, ganham menos de $1.000, muito menos que $1.000 por mês. Ou seja, não tem férias, ou seja, desorganizou o modelo do trabalho no Chile. E foi feito lá na ditadura do Pinochet. Lá não foi feito numa eleição, num período democrático. Esse modelo saudado e cantado para as inversas foi imposto aos chilenos. Foi imposto aos chilenos o pior da ditadura mais sangrenta que nós tivemos na América Latina, que foi a ditadura do Pinochet. Então, o modelo econômico que nós temos é assentado sobre a ideia de que nós resolveremos a crise brasileira, que agora existe efetivamente, retirando direitos dos trabalhadores naquilo que é essencial, ou seja, na previdência, ou seja, a garantia de que as pessoas terão um dinheiro lá na fim. Isso não vai fazer nem uma coisa nem outra. Ou seja, não vai nem trazer dinheiro para o Estado, a curto prazo, eu não sou economista, mas é visível que isso não vai acontecer, e vai, isso sim, e eu tenho direito de suspeitar, isso sim, vai introduzir uma nova economia, que é um setor econômico que vai viver às custas do setor privado. Muito bem. Simone, por favor. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os colegas, César, Tadeu, Pedro, a todos os ouvintes. Bom, na verdade, o Bolsonaro realmente foi eleito por um povo mais conservador, mas também pelas pessoas que estão cansadas de palavras bonitas, porque a gente não botar no papel fica tudo muito bom. Agora, realizar é bem diferente do que escrever. Então, eu creio que o Bolsonaro veio para inovar e reconstruir o que foi destruído. Nós tivemos 18 anos que nós viemos decaindo. Eu discordo do colega César quando fala que Dilma é bem vista na Europa. Eu conheço bem a Europa, viajo bastante e não é a verdade. Não era a realidade que estava acontecendo. Inclusive, quando começou a eleição de Bolsonaro, eu leio, né, o País e uns outros jornais de lá, e não é isso que demonstra os jornalistas de lá. Mas vamos voltar para o nosso tema aqui, que são os 100 dias do nosso presidente, né? Como eu te disse, então, além de ter sido votado pelas pessoas conservadoras, porque as pessoas cansaram, né, de ter, eles também estavam cansados de ter palavras bonitas. Então, Bolsonaro conseguiu atingir toda a classe que não, por exemplo,
que não tem um conhecimento econômico, porque Bolsonaro também não tem um conhecimento econômico, que não tem um conhecimento mais profundo, e apresentou projetos. Apresentou o projeto anticrimes, anticorrupção, porque quem for contra um projeto anticrime e corrupção tem alguma coisa, né? Porque quem é que hoje em dia é anti-crime, contra a corrupção? Colocou o 13º salário para a Bolsa Família, né, onde nós temos quase 13 milhões de famílias beneficiadas. Teve o combate contra as fraudes no INSS, que sabemos que existe muito, né? As fraudes no INSS são enormes. Cortou 17 ministérios de 39 que nós tínhamos, né? Sabemos que, assim como os ministérios, assim como toda a máquina pública, ela é inchada de cargos, de CCs, não que não sejam importantes, eu acho que os cargos de confiança são importantes, o problema é que nós temos demais, e isso parece que se tornou uma bolsa de ajudar os seus companheiros de partido, digamos assim, né? Cortou 2,5 bilhões em verba de patrocínio de propaganda em televisão, em rádio, isso também é uma economia muito grande. Claro que em 100 dias é pouco tempo. Se entrou num governo complicado, viemos de uma eleição complicada e que também, às vezes, como alguém colocou aqui, que agora não me lembro, também temos que disputar com os próprios inimigos dentro do próprio governo. Isso sempre vai existir. Em qualquer governo sempre vai ter o inimigo contra a ovelha negra. Então, isso também é complicado de se lidar e tem que se modelar. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas muitas coisas... nesses 100 dias, outra questão. A carteira de motorista, de 5 anos para 10 anos. Passou de 5 anos para 10 anos. Quer dizer, já aliviou também um pouco o contribuinte. As lombadas eletrônicas, que aquilo lá era uma arrecadação. Também não existe mais. Foi vetado. Foi vetado, mas mas é uma coisa... Não, tudo bem, mas eu acho assim, que é uma arrecadação. A gente sabe que hoje a indústria da multa... a fiscalização. Não, mas não é com lombada eletrônica. Nós temos que entrar mais na educação também, porque nós também temos que nos respeitarmos, né? Sim, porque eu acho que o momento que eu respeitar o meu próximo, então aí a coisa funciona. E isso está faltando entre nós brasileiros que eu estou falando, porque como os colegas falaram, todos viajam, a gente sabe que a gente vai num país da Europa, as pessoas se respeitam, a pessoa respeita o seu vizinho, os carros param quando a gente tem que passar, tem toda uma educação, e isso está faltando. Nós temos que buscar essa volta de princípios que meio que se perdeu na história de tudo está valendo. Então, 20 mil cargos, né, foram extintos. É muito, imagina, eu não tenho noção de em quantos milhões isso aí reduziria, mas eu sou totalmente contra tantos cargos assim, políticos. Eu acho que a gente tem que desinchar um pouco a máquina pública para poder funcionar e ter pessoas mais técnicas. Não importa a sua orientação política, vamos dizer, mas a gente tem que ter pessoas técnicas, com conhecimento, pessoas na área da saúde com conhecimento da área da saúde. E isso aí tá se tentando, né? Eu não vejo nenhum problema de ter tantos militares, desde que eles tenham conhecimento para aquela área. Então, eu digo assim, tudo vai de se modelar. É uma tentativa, é 100 dias de governo que realmente teve muito tumultos, vai ter mais tumultos. Eu acho que esse tumulto é em virtude da inexperiência do governante? Quer dizer, ele nunca assumiu um cargo executivo. Ele nunca assumiu um... Eu não creio que seja, eu creio que seja em função de que é uma nova ideia. Nós vimos de 18 anos do mesmo e agora mudou tudo. Pode fazer uma pergunta? Depois do intervalo, sim, por favor. Depois do intervalo, só deixar terminar a Simone, então, depois eu vejo assim, o governo Bolsonaro está tentando transformar, modificar, e ele tem a verdade. Ele não está usando palavras bonitas, ele fala realmente o que ele sente, acho que no coração dele, e o que Deus toca nele, e ele está tentando acertar.
E 100 dias é muito pouco para se ter uma noção de governo, né? Mas, mesmo assim, nesses 100 dias já foram 35 metas alcançadas. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, depois nós vamos voltar para continuar debatendo. Certamente existem objeções de ambos os lados em relação ao que foi dito. Nós continuamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas. De volta aqui no Cruzando as Conversas, na RDC TV. Vocês nos acompanham pelos canais 24, 524 da NET, também através das redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. É uma televisão multiplataforma, então não deixe de mandar o seu comentário também nos nossos diversos canais. O WhatsApp está aí na sua tela, você pode mandar a sua mensagem. Nós temos aqui mensagem do público, daqui a pouco já vou ler. Na edição de hoje do programa, nós temos a participação do professor Benedito Tadeu César, que é mestre em Antropologia Social, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e também pós-doutorando em Ciência Política pela Universidade de Aveiro, Portugal. O doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Autônoma de Madrid, professor da Faculdade Monteiro Lobato, Pedro Moreira. Jornalista, especialista em Sociologia, professor da PUC e ex-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, César Augusto Schroeder, e a professora, economista e advogada especialista em Direito Empresarial, Eleitoral e Tributário, Simone Sabin Linhares. Eu vou voltar para esse bloco falando uma coisa que eu estava falando no intervalo aqui. São as impressões que eu tenho em geral do atual governo. A reforma da Previdência é a principal pauta, ela tem sido muito discutida. O governo precisa criar um conjunto de condições para vê-la aprovada. Entre essas condições está a maioria qualificada, 308 votos, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, em 2 votações, depois maioria qualificada no Senado, também em 2 votações. Ou seja, não é uma coisa fácil de atingir. A reforma da Previdência é espinhosa, mexe com um monte de interesses e mexe com a vida de todo mundo. Mas, nos últimos tempos, o que nós vimos foi uma bateção de cabeças com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e na esteira dessa confusão entre o presidente do Legislativo, entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da República, o líder do Executivo, o mercado financeiro, que tinha expectativa de que a reforma fosse aprovada e até com uma certa facilidade, agora já não tem mais, digamos, essa visão tão otimista. E me parece, eu não sei se é a avaliação de vocês, que isso se dá também porque houve a criminalização da palavra política, em boa medida pelo governo Bolsonaro. De modo que parece que todo tipo de articulação é conchável, que todo tipo de acordo é espúrio, de que toda composição é danosa aos interesses públicos. É possível aprovar reformas, independente do que se pense das reformas, sem passar por um processo de denominação comum entre os interesses da casa, daqueles que são os representantes do povo e daquele que foi eleito para administrar o país? É a pergunta que abre esse segundo bloco. Começo agora pelo Pedro. Bom, excelente pergunta, Guilherme. Me parece que o ponto crucial é exatamente esse, né? A criminalização da política. Tá? Em primeiro lugar, o seguinte... O Bolsonaro se beneficiou disso, inegavelmente. Sim. Mas, na verdade, é o seguinte, me parece que há um aspecto importante, né, de que o governo que foi eleito, na verdade, para isso, e houve uma renovação significativa no Congresso, né, justamente para isso, tente, né, nomear ministérios sem efetuar o chamado, enfim, tomar lá da cá, né, como vulgarmente se chama a troca de apoio por cargos, meramente, sem um aspecto programático, né. Então, me parece que os incentivos que nós sempre tivemos, né, no sistema político, até pela forma como está desenhado o sistema político, esse é um outro aspecto importante, né, um aspecto institucional, da reforma das instituições, da reforma política. Esse é um aspecto que o Brasil vai ter que enfrentar, né, em algum momento. Mas, enfim, me parece louvável, pelo menos, a tentativa, né, de criar uma certa imunidade daquilo que realmente não deu certo
no passado. Porque, vejam, sempre nós tratamos a governabilidade como algo muito importante, e de fato é. A governabilidade viabiliza que o Poder Executivo, permite que o Poder Executivo aprove aquilo que precisa aprovar. Então, é fundamental. Mas a forma como a governabilidade vinha sendo garantida também corroeu de maneira muito significativa o próprio sistema político e a credibilidade da população na política. Então, o Bolsonaro me parece que foi eleito também na esteira de uma tentativa de fugir um pouco de um mecanismo perverso de formação de maiorias. Contudo, isso não pode significar, e essa é uma armadilha que talvez os que entraram nessa renovação talvez costumem cair, isso não pode significar o abandono da política, o abandono da articulação, do convencimento, do compromisso, de convidar os partidos para conversar, de designar pessoas inteligentes, articuladas, convictas do programa que deve promover, que deve levar a cabo. Então, isso é muito importante. A impressão que eu tenho é que nos primeiros 60 dias, como eu mencionei no bloco anterior, a impressão que eu tenho é que nos primeiros 60, 75 dias, o governo negou a possibilidade de fazer política nesse nível, em alto nível. Ou seja, chamar os partidos, conversar de maneira enfim, aberta e produtiva com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, talvez tenha um pouco rejeitado, sob o pretexto de que tudo isso seria a tal da velha política. A verdade é que existe a política. E para aprovar uma reforma tão importante, tão impopular como a reforma da Previdência, é preciso ter bastante apoio. Contudo, a gente não pode ser ingênuo também, me parece, de pensar que muitos dos parlamentares que hoje impõem dificuldades ao governo para aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, outros projetos muito importantes virão, não se baseiem simplesmente no autointeresse. Então fica muito difícil também negociar com determinadas bancadas, com determinados partidos ou com determinados políticos em específico, em particular. Além do que me parece, eu não tenho essa visão negativa que os dois colegas têm em relação à reforma da Previdência, me parece uma reforma necessária, me parece me desculpem a palavra, talvez seja forte, mas me parece quase um mandamento de decência, assim, sabe? A gente precisa garantir a durabilidade da nossa comunidade política e isso impõe um alto sacrifício. E a reforma da Previdência, ela está inserida nesse contexto. A gente tem que pensar para todos, e o sacrifício não é como em geral se diz para os mais pobres. De 17 milhões Mas enfim, só para concluir já concluindo. Só para concluir. Toda semana tem uma Só para concluir. Então, esse aspecto eu acho fundamental. Para concluir o raciocínio anterior, a questão da criminalização da política, a gente precisa fugir um pouco dessa armadilha, de entender que tudo que é negociação política é tomar lá da cá, não é. É necessário, é importante, mas também não sermos ingênuos, de que, presumindo que a reforma é boa, e eu acredito que muitos, inclusive da oposição, saibam que a reforma é algo necessário e bom, acho que sim. Presumo isso, suspeito disso e suspeito que temam que um governo Bolsonaro disse exatamente isso. Que aprove a reforma da Previdência. Mas eles têm que sair do armário, então, porque estão bem enrustidos. Então, claro que estão. Mas que aprove a reforma da Previdência acabe aumentando a credibilidade, a confiança, os investimentos, etc. E saindo da situação caótica que a gente se encontra em termos econômicos, e inclusive sociais. Então, me parece Professor Benedito, o senhor estava já quase tomando a palavra, então eu concedo ela. Vamos lá. Não, é que eu concordo plenamente com o Pedro quando ele fala que a gente não pode criminalizar a política. Negociação política é fundamental, o entendimento, a construção de consensos mínimos, tá?
Isso faz parte... E a esquerda criminalizou durante muitos anos. Sim. A esquerda criminalizou. Não, pois é. Mas aí, veja, eu concordo também com o Guilherme, né, quando ele disse que o Bolsonaro se elegeu em cima da criminalização da política. Na verdade, todo o caos que nós estamos vivendo hoje tem origem exatamente nessa questão. Tá? Quer dizer, nós começamos aí em 2003, né, 2004, com a história do mensalão, tá? Que era exatamente, né, o resultado dessa mixórdia institucional que nós temos, né, no Congresso Nacional. Tá? Que não é resultado da existência de muitos partidos, simplesmente, entende? Quer dizer, nós temos necessidade, sim, de profundas reformas políticas. Tá? Eu faz pelo menos uns 15 anos que eu venho debatendo isso, escrevendo sobre isso. Estou cansado de falar sobre isso. E é a única reforma que não está na pauta, né? Pois é. Tá? Sim, talvez seja mais... Às vezes é melhor nem botar, porque sempre que eles fazem uma proposta, piora o que já está aí. Exatamente. Então é melhor nem discutir. Talvez seja mais fundamental. E o que acontece? Quer dizer, a partir daquele momento, né, que se criou essa história do mensalão e não sei o que e tal... Quer dizer, mas a história foi criada? Sim. Veja, o que é um mensalão? O que é um mensalão? Não houve mensalão, um pagamento, né, para apoio parlamentar. Agora, transferência de recursos para o orçamento. É a mesma coisa. Não era isso. Tu achas, então... Gente, nós não vamos discutir o mensalão aqui. Pergunta, só quero lembrar aos senhores... Tu acha que instrumento institucional é igual... Tu achas, professor, que o instrumento institucional é igual ao mecanismo fora da lei? Não há nenhuma prova de que houve recursos públicos aplicados ou desviados no processo do mensalão. Mas não há nenhuma prova disso. Há uma sentença, condenada. Mas que não decide sobre isso. Há uma condenação, isso é outra história. Há diversas condenações. Sim, diversas condenações. Mas onde está o recurso público, onde está o roubo ali? Isso não está provado. Isso não está provado. Não é isso? O próprio juiz que foi o relator, que fez todo o negócio ali, ele não deixou circular o processo, né, que era um processo paralelo a pensado aquele. Tá? Então, né, essa coisa é uma coisa nebulosa que a história um dia vai mostrar. Tá? Mas se criou, né, a grande mídia, depois, né, no governo Dilma, isso vem com uma grande força com o combate à corrupção, que é necessário, muito importante, eu aprovo integralmente, entende? Mas se criou, né, um grande inimigo que era a história da Operação Lava Jato. Né? E a Operação Lava Jato virou um saco de gatos, né, que todos os inimigos caíram na Operação Lava Jato, né, e a política virou a pior coisa que podia existir na face da Terra. Diversos programas eu participei, escrevi diversas vezes por isso. Nós estamos criando um caos institucional. Tá? O grande exemplo da Operação Lava Jato é a Operação Mãos Limpas, né, o Manipulite, na Itália, que resultou no quê? Né? Na eleição do Berlusconi. Né? Nós temos um aprendiz de Berlusconi agora no poder. Né? Isso eu dizia lá no início, é só voltar a fita. É só pegar, né? Isso está escrito, está publicado e tal. Né? Isso foi feito com um conluio, né, entre diversas instituições. A grande mídia, a Procuradoria-Geral da República, né, instâncias do Poder Judiciário, inclusive o próprio STF, né, integrantes do STF. Quer dizer, se criou um caldo de cultura para que as pessoas passassem a achar que política é um caos. Ora, a palavra política vem de polis, vem de cidade. Né? O cara que forjou esse termo, o filósofo grego Aristóteles, né, pensou na política como o bem viver na cidade. Como a gente constrói o bem viver na cidade. E ele dizia, inclusive, o seguinte: aqueles que não fazem política são idioms. Né? O idiom é o quê? É a raiz da nossa palavra idiota. Né? Só que nós invertemos isso. Idiota é quem faz política no Brasil hoje. E isso resultou na eleição de uma figura, né, pelo menos, tem gente que gosta, tudo bem, foi eleito, eu vou respeitá-lo como presidente da República,
Mas é uma coisa escabrosa. Quase lhe escapa da língua. Sim. Mas eu me contei. Veja, sabe, quer dizer, teríamos muita coisa para falar. Eu fico assim, ó, né? Eu vejo a Simone, eu respeito a Simone, acho que uma pessoa muito agradável, inclusive, tá? Dizia que é muito bom a gente discutir, assim, discordar nesse bom nível, né? Mas veja o seguinte, ó, a Simone diz o seguinte: 18 anos que nós viemos decaindo, né? As pessoas estavam cansadas de palavras bonitas, né? Sim, o Bolsonaro tem uma nova ideia, né? O governo Bolsonaro tem a verdade, Deus toca o coração dele. Eu gostaria de saber qual é a nova ideia do Bolsonaro. Aonde ele apresentou essas novas ideias? Ele fugiu de todos os debates na televisão, não é isso? Ele não apresentou programa de governo, entende? Nós estamos 100 dias de governo, não tem projeto de governo. O único projeto de governo que tem é um projeto que chama Projeto Anticrime. Eu pergunto o seguinte: algum projeto é a favor do crime? Começa por aí, quer dizer, a gente não gosta de palavras bonitas. Mas temos gente que não quer tirar as palavras bonitas. Tá contra. Não, óbvio, esse projeto é uma excrescência. Não. O próprio presidente do Congresso disse que isso é recorte e cola. Mal feito. Não são palavras minhas, são palavras dele. Tá? O Pedro, desculpe, Pedro, você disse: educação há muito tempo era uma fraude. Fazer educação em casa pelos pais, ou fazer a educação, a alfabetização fônica, isso é recuperar a educação no país, desmontar a estrutura de pesquisa. No Brasil, o Brasil deu um salto em publicações internacionais durante esses 18 anos de retrocesso que tu diz. Quer dizer, o Brasil passou a ser passou a integrar a elite da produção internacional. Tá? Ainda num degrau baixo. Mas por que, professor? Tá? Porque houve inversão fantástica de recursos nas universidades públicas, que são as grandes produtoras, não só nas universidades públicas, também nas universidades privadas. Mas quer dizer, quem manteve houve uma elevação dos investimentos, o conjunto de universidades privadas no Brasil e instituições de ensino privadas universitárias no Brasil foram os recursos públicos, com bolsas para essas universidades. Tá? Quer dizer, houve uma inversão fantástica de recursos para as universidades e tudo isso tem sido desmontado, entende? A troco de que nós precisamos diminuir, não é, o tamanho do Estado. Eu quero mostrar o seguinte, ó. Isso aqui não vai dar para aparecer ali, mas isso são dados, são dados da OCDE, tá? Isso são dados da OCDE. Na outra câmera, professor. Tá? São dados da OCDE, tá? Não fui eu que inventei, tá? No Japão, 5,9% da população é composta por funcionários públicos. Na Coreia do Sul, 7,6%. Na Alemanha, 10,6%. E vai por aí afora. Nos Estados Unidos, o grande padrão, 15,3% são funcionários públicos. Sabe quantos são no Brasil? 1,6% da população brasileira é formada por servidores públicos. Nós temos que acabar com o serviço público no Brasil. Nós temos que demitir os servidores públicos porque eles são em demasia. Não, tu disseste. Não, tem muita gente no serviço público. Nós vamos suprimir os cargos de confiança, os cargos de confiança não, os cargos comissionados nas novas universidades criadas nos últimos anos no Brasil, porque eles são cabines de emprego? Muitos são. Quando nós passamos a ter demos um salto de produção internacional, é isso que nós queremos para o nosso país? Aqui, o gasto de previdência, cadê a câmera? Olha aqui, gasto previdenciário público no Brasil, também são dados estatísticos da OCDE. Olha aqui, ó, a Itália gasta cerca de 16%, tá, do PIB, isso são dados de 2013, com previdência. Não, mas pois é. Normalmente aumentou. Tá? Agora com o... provavelmente os números sejam mais elevados.
Provavelmente, tá? No Brasil, olha aqui, ó, Portugal, tá? Dá por volta de 14. França, tá? Exatamente 14, a mesma coisa. Austrália, tá? Por volta de 13, tá? Espanha, uns 12, 11 e pouco, tá? Japão, 10,5, tá? Bélgica, 10. Alemanha, 10% do PIB em gastos com previdência pública. Na OCDE, são 8%. Sabe quanto é no Brasil? 7%. Onde está o rombo público, o rombo do orçamento público? Isso que precisa ser feito para recuperar a economia brasileira. Isso é piada, gente. Isso é piada. Sabe quanto é que custa os juros da dívida pública brasileira? Que estão a taxa Selic de 6,5% ao ano? Um dos maiores índices do mundo. No Japão, a taxa correspondente à taxa Selic lá é menos 1% ao ano. Tá? Porque é bom colocar dinheiro na mão do governo, porque o governo não quebra. É muito melhor do que colocar em fundo de previdência. Eu compro títulos da dívida pública. E aí eu pago para o governo. Aqui não, a gente recebe. E recebe na maior taxa do mundo. Sabe quanto que isso impacta no orçamento executado da União? 44%. Tá? Se a gente resolver esse problema aqui, nós temos dinheiro de sobra. Tá? E a previdência pública não é simplesmente aposentadoria. Previdência pública é auxílio doença, auxílio natalidade, auxílio desemprego. Tá? Tem um conjunto de coisas aí. Entende? Quer dizer, eu fico pensando o seguinte, quando eu ouço falar assim, não, se vocês forem sinceros, entende? Vocês vão defender, entende? Eu fico pensando, por quê? É iluminado por Deus? Quer dizer, vocês têm a verdade absoluta, é isso? Deus iluminou a cabeça dessas pessoas e essas pessoas passaram a ter a verdade, a luz, e nós temos que passar a seguir isso. Não, eu estou trazendo números, fatos concretos. Me convençam do contrário, com argumentos racionais, que eu passo a fazer parte do time. Acho que não passa. Passo, com certeza. Passo. Eu sou professor universitário. Eu sou professor universitário e eu trabalho com a razão. Eu trabalho com a razão. Eu não trabalho com eliminação. Eu respeito. O Congresso Nacional fez uma CPI. O Congresso Nacional tem um relatório sobre isso. O Congresso Nacional, um relator conservador, assinou. Acho que até a questão da reforma da Previdência, desculpa interromper, mas passa um pouco da discussão entre conservadores e progressistas, ou liberais e não liberais, etc. Me parece que vem sendo tratada, né, a exceção de algumas opiniões que hoje eu acho que são minoritárias, como um problema de Estado e não de governo. Né? O que será tudo isso? Eu me pergunto, claro, porque existem esses dados, existem outros dados, e essa discussão de dados, ela está o tempo inteiro. Mas é para isso que servem os dados, né? Nós acreditamos nos dados ou não acreditamos. Sim, mas eu acredito, exato. Eu estou trazendo fontes confiáveis para os dados, eu estou citando as fontes. Sim. Né? Quer dizer, eu dizia assim, o governo fez 35% isso dos seus planos dos 100 dias foram... Mas o que leva... Tá bom, mas me prove, aonde é que foi isso? Quer dizer, enviar um projeto não é ter aprovação disso. O que leva, digamos... Isso não pode ser contabilizado como uma coisa já realizada. O que leva o centro, os partidos de centro e os partidos de direita a empreenderem essa reforma e todo o consenso, digamos, intelectual, político, tem alguma credibilidade? Eu acho que duas crenças, para mim, equivocadas. Quer dizer, uma crença que o mercado financeiro, entende? Quer dizer, que se nós tivermos investimentos no mercado financeiro, que se o mercado financeiro for satisfeito, não é? O país vai crescer. Significa não botar dinheiro na A primeira pergunta que eu faria é o seguinte, o mercado financeiro em que parte do mundo gera valor? Que eu saiba, nenhum.
É um mercado estéril. O Trump está enfrentando isso. O Trump está enfrentando isso. É um mercado estéril. Tá? A outra crença é o seguinte: nós precisamos de recursos externos, poupança interna, porque nós não temos poupança interna para fazer desenvolvimento. Eu pergunto, que país do mundo se desenvolveu com poupança externa? Se vocês me trouxerem um exemplo aqui, tá? Eu mudo de lado. Não vale dizer que a Alemanha pós-guerra ou a Coreia do Sul, porque aí foram outras questões. Tá? Aliás, a Coreia do Sul só deu um grande salto nos anos 70, não foi depois da Guerra da Coreia. Quando ela resolveu investir fortemente em educação e tecnologia e ciência. Quer dizer, ou a gente Mas não há nenhuma evidência de que os países que controlaram o déficit, que conseguiram abrir os seus mercados, permitiram competência, concorrência, nenhuma evidência de que isso melhora a vida das pessoas. Nenhuma evidência. Será que a gente não tem evidências vizinhas? Eu posso te fazer um histórico, não sei se nós temos tempo para isso. Eu acho que nós devemos distribuir entre os outros convidados. Eu posso te fazer um histórico. Eu acho que a Simone e o professor Celso também gostariam de falar. Só que se o professor Benedito permitir, vamos fazer a distribuição não de renda, mas de tempo. Vamos lá. Simone. Bom, eu concordo com o Pedro também, concordo com o professor que a gente tem que fazer política. A política é a arte da articulação. Então tem que ser articulada. Quem não gosta de política, eu digo assim, eu sou professora de matemática, eu digo, não gostar de política e não gostar de matemática não está no mundo real. Né? Se tu não gosta de matemática, tu não gosta de contar, né? Doendo o pé ou da cabeça. Então, exatamente. E a política, quem não faz a política é mandado por aqueles que fazem a política. A articulação tem que ser feita em qualquer tipo de governo. O que não pode ser feito é a articulação da politicagem, né? Do tomar lá da cá. E isso nós estamos vivendo, né? Não digo que 100%, mas estávamos vivendo uma politicagem. Ou seja, para eu aprovar um projeto, eu tenho que pagar tanto para cada um. E isso nós temos essa consciência que eu vejo que também a população percebeu isso. E é um dos motivos também que Bolsonaro foi eleito. Porque chega dessa troca, eu só consigo aprovar um projeto se eu pagar para os meus colegas. Eu acho que se nós estamos lá, independentemente de ser partido de oposição ou não, nós estamos para um bem comum. Estamos para organizar a nossa sociedade de um bem para todos. Então, não é o tomar lá da cá, nós temos que articular e trabalhar para todos. Sempre vai existir a oposição, isso é fato. E é que bom que tem a oposição, como a gente estávamos comentando, porque a gente pode rever alguns conceitos. Né? Então, eu vejo assim, que a articulação é necessária. Creio que o Bolsonaro está fazendo essa articulação. Está iniciando uma articulação com os partidos e se faz necessário. Vejo que a reforma da Previdência é emergencial. Precisamos fazer essa reforma da Previdência. E quanto mais o tempo passa, economicamente para o nosso país, isso é desgastante. Pode existir algumas modificações. Segura aí, professor. Pode existir algumas modificações, creio que sim. Eu não tenho conhecimento de toda a reforma previdenciária, mas eu vejo assim que as pessoas falam muito sem ter um conhecimento, principalmente as pessoas que não têm, como nós, mais. Se eu, por exemplo, não tenho conhecimento de toda, imagina uma população que não tem acesso a jornais, a outras informações. Mas vejamos também. Também concordo que eu acho que a reforma da Previdência tem que ser para todos. Não pode ser para alguns, tem que ser para todos. Mas eu vejo... Ontem mesmo eu estava escutando que alguém disse assim, porque a pessoa lá de 60 anos vai receber R$400. O que nós temos hoje? Hoje, quando tu fecha 65 anos, se tu não paga nenhum tipo de previdência, não contribuiu o suficiente, tu recebe um salário mínimo. O que tem no projeto? Tu vai receber a partir dos 60 anos, ou seja, aquela pessoa não vai ficar esperando 5 anos para receber o salário mínimo. Quando ela tiver com 60 anos, ela vai começar a receber R$400. É um ponto positivo. Algo positivo, então. Vamos ver a aposentadoria dos políticos, que eu acho que essa aí também está pesando bastante. Os militares. Né? Também,
quem sabe dos militares, mas a gente... Dos juízes e procuradores. Juízes e procuradores, né? Eu acho que são os que estão mais chorando, né? Eu acho que sim também, concordo também. Eu acho que... Então, tem que ser feito... uma outra coisa, vai acabar a acumulação de aposentadoria, ou seja, que nem o nosso amigo Sarney, que tem 2 aposentadorias de R$30 mil, uma de senador e uma de governador. Isso vai acabar com a reforma da Previdência. Coitado. Então, Quero ver. Essa eu estou pagando para ver. Eu também estou pagando para ver, porque nós estamos lutando contra um pessoal que já tem o poder enraizado, que não quer perder essa vamos dizer, mamata. Nós temos um presidente aposentado aos 33 anos. Nós temos que... Não, ele não é aposentado, não, ele reformado. está reformado. É diferente, porque o militar sempre vai ser militar em qualquer momento. Se tiver necessidade, ele tem que retornar. Ele foi expulso. Não sei se ele ou não. Ele não foi expulso. Não, ele não foi expulso. Ele não foi expulso. A gente tem que discordar, professor. Mas a gente não está nesse mérito aqui. O processo dele. Não, ele não foi expulso. Mas ele foi absolvido, senhor. Exatamente. Não foi absolvido. Não, ele não foi. Ele foi para a reserva quando ele se elegeu. Tem que ter uma passagem sobre ele nas memórias do Geisel, que é interessante a gente ler. O general Geisel tem uma referência ao presidente exatamente sobre essa passagem dele no Exército. Uma maneira não muito elogiosa. Simone, só conclua, depois do intervalo, e daí eu garanto a palavra. Então, eu vejo assim que, voltando, né, ao nosso ponto das articulações, sim, a articulação, também concordo, eu acho que a gente tem que saber articular e tem que saber fazer política, assim como também, né, tem que saber matemática, as outras disciplinas. E vejo que a reforma da Previdência é muito necessária e ela não é tão prejudicial assim às pessoas de classe baixa. E sim, nós estamos mexendo num poderio maior aí, que é aí que nós estamos entravando. Muito bem, nós vamos fazer intervalo. Na volta eu garanto a palavra para o professor Celso, que nós estamos estourando o tempo. Nós voltamos em seguida aqui Cruzando as Conversas. Já voltamos. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, debatendo os 100 primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro. Eu quero agradecer aos comentários. O debate está ótimo, ótimo programa, Cruzando as Conversas. Regis Ramos, um abraço, obrigado pela audiência. Também nós tivemos comentários aqui relacionados a essa onda de pessoas que estão deixando o Brasil. Tem um ouvinte que nos acompanha, um telespectador que nos acompanha diretamente lá do Canadá. Então, obrigado aí pela audiência internacional. Ele fala sobre isso, que ele está vendo que tem muito brasileiro chegando no Canadá e tal. Isso é fruto, em parte, eu acredito, da desesperança em relação à situação econômica em geral, desemprego, falta de perspectiva. A pessoa, quando é possível, ela zarpa para outro lugar para tentar fazer a vida. E eu vou voltar garantindo a palavra ao professor Celso, que acabou não falando no bloco anterior, fala agora. Obrigado. Eu vou tentar não repetir muito, mas iniciando, consolidando uma opinião que me parece que nós todos compartilhamos, que de alguma maneira produziu-se no Brasil a partir, e eu queria responsabilizar de alguma maneira bastante um setor do qual eu faço parte, a mídia brasileira, que por facilitar, ou seja, um olhar maniqueísta sobre a vida brasileira, e é obviamente que manchetes ficam fáceis a partir de uma identificação de crimes ou bandidagem, ou seja lá o que for, construiu-se nos últimos anos, e gravemente no último período, esta ideia de que fazer política, de alguma maneira, é ruim. Acho também, concordo com o Benedito, acho que a Lava Jato, que é uma operação, que é um tipo de ação que atende uma visão de combate à corrupção, que tem um forte componente conservador. Não esqueçamos que os momentos de autoritarismo, de totalitarismo, como chamaria Hannah Arendt, no mundo iniciaram a partir de demandas moralistas, né? Ou seja, se a gente pegar a base do antissemitismo nazista, está lá os elementos de acusar os judeus de serem corruptos, de terem a economia alemã, de alguma maneira, ser corrompida por isso. Então, a corrupção ela é absolutamente necessária que se combata, mas ela também é uma bandeira
que quando transformar na bandeira única, como aconteceu no Brasil, ela criminaliza a política. Obviamente criminalizou a política e o resultado é este. E é interessante que o autor dela, ou seja, né, que se apresentou como uma espécie de justiceiro para isso, se transforme num ministro do primeiro governo no qual ele inclusive atuou sobre o candidato que ele era concorrente. Então, acho que isso, de alguma maneira, também retirou do Moro capacidade moral e capacidade política de impor o seu projeto naquela força que ele imaginava trazer. Independente dos acertos que ele tenha, que eu acho que também é um projeto criminalizador no sentido de não ter um projeto de segurança para o país, né? Ou seja, ele não projeta como foi feito nos grandes países, Estados Unidos, por exemplo, Nova York, se pegar o modelo de Nova York, quando conseguiu resolver o seu problema de segurança ou diminuiu o problema de criminalidade em Nova York, a repressão foi a menor das ações que Nova York fez, né? Ou seja, Nova York produziu uma série de ações públicas, desde parques, utilização da noite, enfim, fez uma série pensou efetivamente recuperou a cidade, né? Apostou na urbanização da cidade, né? Fazer um projeto simplesmente assentado na repressão me parece que atende um pouco essa visão moralista. Mas eu concordo e, portanto, reconheço que recuperar a política é uma tarefa de todos nós. Porque se nós não fizermos isso, nós continuaremos produzindo como subproduto da ação de qualquer governo que seja lá, ações autoritárias, ações populistas, ações ineficientes. Então, o Bolsonaro vai conseguir negociar? Bem, acho que o Bolsonaro está fazendo exatamente o que fez todo mundo. Independente se o mensalão está funcionando ou não, acho que está, as sinalizações são todas essas. Agora se institucionaliza, eu concordo contigo, é diferente a institucionalização de um tipo de negociação, mas pode ser tão ilegítimo, tão imoral como o não institucional. Ou seja, transferir recursos de orçamento para o parlamento brasileiro, o executivo brasileiro abrir mão da sua ação de governo e permitir que os parlamentares façam isso em troca do apoio à Previdência, me parece um desastre e não sei se conseguirá fazer. E, para encerrar, acho que o grande equívoco do Bolsonaro foi não tratar o parlamento brasileiro como aquilo que ele efetivamente é, uma agremiação de partidos políticos, que é a forma mais legítima da organização da sociedade, e tratou daquilo que é a forma mais mesquinha, a forma mais complicada de traçar, como as bancadas bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, né? Ou seja, não reconhecendo e tendo que negociar duas vezes, tendo que negociar o preço que a bancada impõe e tendo que negociar o que o partido impõe. Então, acho que vai ser difícil para ele, mas acho que se quiser fazer alguma coisa, terá que se mover como fazem os políticos no poder. Obrigado, professor. Obrigado. Souza. Muito bem. Simone, obrigado pela participação. Rapidinho. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço os nobres colegas aqui pela gentileza, pela educação, pelo debate. Agradeço a todos os telespectadores. Gostei desse pequeno debate que foi muito rápido. Quer dizer que sou totalmente a favor da Lava Jato e também da reforma previdenciária. Muito bem. Professor Benedito, sendo sucintíssimo. Não, quero agradecer o debate, quero me desculpar se eu fui enfático. Às vezes enfáticos todos somos, me inflamo, né? E eu quero trazer aqui uma questão que talvez fique até como sugestão aqui para um próximo debate, porque só surgiu agora a possibilidade de colocar isso na pauta, que eu vou encerrar de uma maneira meio negativa, tá? Eu acho o seguinte, aquela questão que tu colocaste da política e da necessidade da política e a antipolítica, eu acho que isso não acabou. Entende? Quer dizer, nós temos, eu antevejo tempos muito sombrios pela frente. Entende? Quer dizer, não sei se o Bolsonaro termina o seu governo, não sei em que condições ele termina o seu governo, isso é muito ruim, porque ele foi eleito, nós temos que acabar com esse negócio de destituir o presidente da República. Tá? Só que eu acho que nós temos, a perspectiva futura é muito ruim. Nós temos que encerrar. Não, só isso. Pedro, obrigado. Rapidinho e agradeço a presença. Bom, obrigado a todos. Duas palavrinhas, acho que há um consenso entre nós. É preciso fazer uma boa política e, enfim, uma direita melhor e uma esquerda melhor, mas para isso a gente não pode negar a realidade. A gente está negando muito a realidade. Boa noite a todos, voltamos amanhã. Muito bem.